E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é essencial. Direção defensiva. E não é só para passar na prova do Detran, não, viu? É principalmente para a gente rodar por aí com segurança todos os dias. A ideia aqui é desvendar os segredos para se tornar um motorista de primeira. Então, bora lá. Olha só como a gente organizou nosso roteiro. Primeiro, vamos falar da regra de ouro, que é a mentalidade que muda o jogo. Depois, a gente entra nos 5 pilares essenciais que são a base de tudo. E aí é prática pura. Vamos ver como dirigir quando o tempo fecha, como manter aquela distância que salva vidas e, para fechar, aquelas manobras que podem tirar a gente de uma enrascada. Então, vamos começar pelo começo, pelo que eu acho que é o mais importante de tudo, a mentalidade. É a tal da regra de ouro. Sabe por quê? Porque no fundo, direção defensiva não é só um monte de regra para decorar. É um estado de espírito, sabe? É uma forma diferente de enxergar o trânsito. Pensa comigo, o que é que significa de verdade ser um motorista seguro? É só seguir as placas direitinho ou ter um reflexo de piloto de Fórmula 1? Pois é, a verdade é que a resposta é um pouquinho mais complexa que isso. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A grande sacada é esta. Direção defensiva é prever o erro dos outros. É entender que a gente não dirige só pela gente, mas por todo mundo que está na rua. É partir do princípio que a qualquer momento alguém pode fazer uma besteira. E ó, fica a dica. Essa frase, tintim por tintim, adora cair na prova do Detran. Então, anota aí que é quente. Beleza. Essa mentalidade de prever o erro dos outros faz todo sentido. Mas como é que a gente bota isso em prática no dia a dia? A resposta está aqui, ó. Nos 5 pilares essenciais. Eles são a estrutura, o esqueleto que sustenta o motorista que é defensivo de verdade. E os pilares são esses aqui: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Pensa que é tipo um passo a passo, uma coisa leva a outra. Primeiro a gente conhece, depois presta atenção, aí consegue prever, toma uma decisão e por fim tem a habilidade para agir. E ó, mais uma dica de ouro para a prova. Decora essa ordem, é batata que vai ter questão pedindo para listar exatamente assim. Vamos começar pelo primeiro pilar, conhecimento. Isso aqui é a base de tudo. Não dá para jogar um jogo sem saber as regras, né? E aqui, as regras são as leis de trânsito. Mas não é só isso. É conhecer o próprio carro também. Tipo, os freios estão ok? E os pneus? As luzes? E claro, saber ler a pista, o clima. Tudo isso é conhecimento. O segundo pilar é a atenção. E, gente, não é só dar aquela olhadinha para frente, não. É um estado de alerta constante, 360 graus. A técnica certa é olhar lá na frente, uns 15, 20 segundos de distância, para poder antecipar qualquer problema. E os retrovisores? Hábito sagrado. Dá uma checada a cada 5 a 8 segundos. Parece pouco, mas faz uma diferença absurda. Ah, e sobre o celular? Preciso mesmo falar alguma coisa? E olha só como que a gente faz na prática vira questão de prova. Se cair lá, com que frequência o motorista defensivo deve olhar os retrovisores? A resposta já está na ponta da língua, de 5 a 8 segundos. Grava bem esse número, porque ele é importante. Beleza. Os últimos 3 pilares são, basicamente, a hora da ação. A previsão é quando a gente junta o conhecimento com a atenção e começa a imaginar o que pode dar errado. A decisão é escolher o que fazer para evitar esse problema. E a habilidade, bom, é ter a manha de executar essa decisão, seja frear ou desviar, mas com controle, com suavidade. Ok, a teoria a gente já pegou. Agora vamos para o mundo real, para a vida como ela é. Como é que esses pilares funcionam na prática, principalmente quando o tempo vira e as coisas ficam mais complicadas? O que a gente faz quando começa a chover, por exemplo? Começou a chover? Então é hora de mudar o jeito de dirigir na hora. A velocidade tem que diminuir, a distância para o carro da frente, ó, dobra e o farol baixo vira seu melhor amigo. Não só para enxergar, mas para todo mundo te ver também. E a regra mais importante na chuva, pisa no freio com carinho, nada de freada brusca. O asfalto molhado é um perigo e pode levar para aquela situação que ninguém quer, a aquaplanagem. Agora, se chuva é complicado, neblina é ainda pior, é traiçoeira. E aqui tem um erro clássico que muita gente comete. Nunca se usa farol alto na neblina. A luz bate nas gotículas de água no ar e vira uma parede branca na sua frente, ou seja, piora tudo. O certo é farol baixo, velocidade bem reduzida e usar a faixa da direita da pista como guia para não se perder. E se acontecer? Mesmo com todo o cuidado, o carro aquaplanou. Sabe aquela sensação de que o carro está flutuando, que não tem mais controle? O instinto da gente é pisar no freio com tudo. Não faça isso. É a pior coisa que se pode fazer.
O certo é o contrário. Segura firme o volante, reto, e tira o pé do acelerador devagarinho. Deixa o carro perder velocidade sozinho até sentir os pneus pegarem no asfalto de novo. E mais uma vez, o que te salva na vida real, te salva na prova também. Essa pergunta sobre aquaplanagem é um clássico dos clássicos. A resposta que tem que estar na ponta da língua é essa: soltar o acelerador e segurar firme o volante. É um conhecimento que não só garante uns pontinhos no teste, mas o que é muito mais importante, pode evitar um acidente feio. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente esquece: o espaço. Manter uma bolha de segurança em volta do carro é uma das coisas mais inteligentes que um motorista pode fazer. Pode parecer besteira, mas é, literalmente, a distância que salva. Tá, mas como é que se mede essa distância segura? A gente usa a regra dos segundos. É bem fácil, olha só. Com a pista seca, a gente precisa de, no mínimo, 2 segundos de distância do carro da frente. A pista ficou molhada, aumenta para 3 segundos. Tá caindo aquele toró ou o carro tá pesado, aumenta para 4 segundos. Esse tempinho é o que a gente precisa para conseguir reagir se alguma coisa acontecer. Mas como é que a gente conta esses segundos sem um cronômetro? O truque é simples. Escolhe um ponto fixo lá na frente, tipo uma árvore, um poste. Quando o carro da sua frente passar por ele, você começa a contar devagar. 1001, 1002. Se o seu carro chegar nesse ponto antes de terminar de contar, significa que está colado demais. E essa noção de espaço vale para os lados também, viu? Com ciclistas, a lei é clara. No mínimo 1,5 metro de distância. Isso é respeito e é segurança. E para fechar o nosso guia, chegamos na última parte, as manobras de defesa. Agora a gente vai ver como usar os pedais e o volante do jeito certo naquelas situações de aperto que pedem uma reação rápida e certeira. Frear parece a coisa mais básica do mundo, né? Mas a técnica certa muda totalmente se o carro tem freio ABS ou não. Se tiver ABS, numa emergência, a regra é uma só: pisa no freio com toda a força e mantém o pé lá. Vai sentir o pedal trepidando, é normal, é o sistema trabalhando. Agora, se o carro é mais antigo e não tem ABS, é o contrário. Você tem que bombar o freio, pisando e soltando bem rápido, para a roda não travar e o carro derrapar. E em ladeira, como é que faz? Na subida é mais fácil. Marcha reduzida, primeira ou segunda, para dar força para o motor e ele não morrer. Já na descida, tem um segredo que muita gente não usa: engata uma marcha reduzida antes de começar a descer. Assim, você usa o freio motor, que é a força do próprio motor segurando o carro. Isso poupa os freios de verdade e evita que eles superaqueçam, o que é muito perigoso. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão. O que é ser um motorista realmente bom? É ter um reflexo incrível para desviar de um perigo na última hora? Ou é usar tudo que a gente conversou aqui, conhecimento, atenção, previsão, para nem chegar perto desse perigo? Pensa bem, a resposta para essa pergunta é a essência da direção defensiva.